Oi, meu nome é Agatha e nesse vídeo eu e a minha dupla, Camila Garcia, a gente vai apresentar para vocês o planejamento de uma aula da nossa primeira rodada de prática docente na residência pedagógica e contar para vocês o motivo que nos fez escolher essa aula como a nossa melhor aula até o momento. Bom, nessa primeira prática a gente escolheu como tema a alimentação saudável e os grupos alimentares para ser o fio condutor entre as atividades que a gente queria realizar com a turma. E a partir desse tema a gente conseguiu abranger 3 conteúdos: ciências, português e matemática. A melhor aula dessa rodada a gente decidiu que seria essa aula 2, em que a gente pegou a entrega da atividade de tema da aula 1, que eles postaram no Google Sala de Aula, e a partir dessa atividade fazer uma outra atividade com eles na aula síncrona, que é uma análise da pirâmide alimentar da turma 42, uma aula expositiva para eles descobrirem depois o que de fato é uma pirâmide alimentar e para que isso serve, e no final a gente refletir junto como a gente poderia adequar a nossa pirâmide alimentar para ficar mais parecida com essa ideal que a gente tinha estudado na aula. Então, para finalizar a aula, a gente ia fazer 2 jogos com a turma, jogos prontos que estão na plataforma WordWall, que seria também na temática de alimentação saudável. Boa noite, então, para a professora Camille, para a professora Simone. Eu vim relatar o que aconteceu na segunda aula, na aula 2, né? Quais foram... o que aconteceu na aula, na verdade, né? Então, a nossa aula era comparação da pirâmide da turma 42, que eu vou explicar mais depois sobre a comparação da pirâmide ideal. Nós aplicamos também os jogos da plataforma Wonderwall, fizemos um jogo da forca. Então, como foi falado pela Agatha, o fio condutor da nossa aula era alimentação saudável, né? Então, alimentação saudável e os grupos alimentares. Para iniciar a prática dessa aula, a gente fez uma atividade na aula do dia 9/6, que se tratava do quê? Era um tema de casa que os alunos deveriam de preencher quais os alimentos que eles consumiam ao longo do dia, e era um tema de casa. Nós iríamos pegar esse preenchimento, fazer a pirâmide da turma 42, né? Então, no momento inicial, houve a exposição de slides, né, do Canva, houve a exposição da pirâmide da turma 42. E também nós fizemos uma comparação com essa pirâmide da turma 42 com a pirâmide ideal, com a pirâmide que eles deveriam, né, devem consumir de forma ideal, né? Então, houve essa comparação das duas pirâmides, que fez com que os alunos conseguissem refletir sobre o tipo de alimento que eles estavam consumindo e em quais grupos alimentares que esses alimentos estavam, né? Então, proporcionou uma reflexão sobre os grupos alimentares e também houve essas outras 2 atividades que eu falei antes, né? Que foi os jogos dessa plataforma Wonderwall, que é relativo à alimentação saudável, mas o que nos surpreendeu muito foi a questão do jogo da forca, porque a gente foi feita uma atividade relacionada à alimentação saudável, né? O fio condutor da nossa prática, que a gente fez o jogo da forca com eles, foi um sucesso. Eles conseguiram também refletir sobre os grupos alimentares, sem a gente ficar perguntando: e esse alimento aqui, de que grupo alimentar ele é? Não houve isso, houve uma conversa, né? Quando a gente estava fazendo ali o jogo da forca, né? Houve uma conversa
eles foram falando as letras, né? Então nessa conversa a gente acabava indicando qual era o grupo alimentar, ou eles mesmos já conseguiam fazer isso, ou ter uma ideia, ou ter uma mínima ideia, então, de qual lugar ocuparia aquele alimento, da mesma forma que foi feito o contrário, né? Foi feito a palavra da forca era o grupo alimentar, e eles já estavam pegando quais eram os alimentos que faziam parte daquele grupo alimentar. O que funcionou bem pedagogicamente. Acho que essa estratégia de pegar uma atividade da aula anterior e trazer novamente para a gente fazer uma reflexão juntos, uma análise, né? Foi uma coisa que despertou bastante o interesse deles, porque até a gente já tinha combinado previamente que era importante que eles respondessem, então criou meio que um suspense. Também isso de construir a pirâmide da turma 42, a Camila e eu, a gente fez ela no Canva e a gente levou ela pronta, mas essa dinâmica deles identificarem o que eles colocaram lá, tipo, quem é que colocou cueca virada? Fui eu que coloquei, eu como sempre. Eu devia ter colocado também, a minha mãe sempre faz. Então, foi uma coisa que trouxe bastante a participação deles e permitiu que eles se enxergassem um pouquinho dentro dessa atividade. Outra coisa que funcionou bem foi construir com eles essa reflexão juntos, mostrar que a pirâmide deles não tinha um formato de um triângulo e conseguir tirar deles o porquê, né? Por que não parece um triângulo? O que a gente precisa fazer, então, para essa pirâmide ter um formato de pirâmide, de triângulo? E a gente precisa diminuir o consumo de algum grupo alimentar, aumentar? Então, ajudar eles a fazer esse trabalho de reflexão. Para finalizar essa aula, a gente tinha trazido na plataforma WordWall um jogo da forca, então uma alimentação saudável, só que esse jogo ele só tinha uma palavra, era super rápido e acabou que eles adoraram, todos os alunos participaram muito, ficaram super animados e eles pediram para fazer mais palavras e a gente não tinha, porque era um jogo pronto. Então, a gente foi atrás de realizar esse pedido deles aí. E eu, Camila, depois da aula, a gente sentou e pensou, bom, como é que a gente pode fazer? Vamos pensar aqui num jogo personalizado da forca, que dê para colocar as palavras que a gente quiser e que a gente possa adaptar depois também para as nossas futuras práticas. Então, foi uma coisa que partiu deles, assim, porque era só para ser um jogo rápido no fim da aula, entre os outros que a gente tinha trazido. Isso despertou um interesse tão grande neles, acabou sendo uma parte bem importante do nosso planejamento dali em diante. Então, acho que ficou de inspiração isso de saber ouvir os alunos e ajustando o nosso planejamento conforme a turma vai recebendo e talvez não declarar o planejamento finalizado antes mesmo de começar a prática, assim, é uma coisa bem legal da gente saber fazer essas regulações conforme a turma vai recebendo o conteúdo, conforme eles se interessam mais ou menos pelas coisas que a gente está trazendo ali. Então é isso, obrigada. Retornando então para a gente conversar sobre o que funcionou bem pedagogicamente na nossa prática. Nós entendemos que a construção da atividade da pirâmide da turma 42 comparada com a pirâmide ideal permitiu para os alunos que eles conseguissem fazer a comparação, né? Que eles conseguissem refletir sobre exatamente isso, que é a pirâmide ideal e sobre a própria alimentação deles e sobre a própria alimentação da turma, né? Então, expor as duas, fazer essa comparação expondo as duas imagens, né? Permitiu também a gente conversar sobre os grupos alimentares, a gente conversar sobre alimentação saudável com eles. E isso enriqueceu a nossa prática. Outra coisa também que fez com que que deu muito certo, como eu já tinha falado no outro vídeo, foi a questão do jogo da forca. Porque houve aí uma participação
dos alunos na nossa prática, né? Então, ou seja, houve uma construção coletiva dos próprios alunos com a gente. Nós demandamos não só aquilo que a gente queria enquanto profissionais, docentes em construção, mas também houve essa construção coletiva, né? Esse apontamento dos alunos, tanto que na outra prática após essa, a gente levou mais o jogo da forca pelo sucesso que foi. Então, eu acredito que seja isso a nossa inspiração, né? O jogo da forca, essa questão da construção coletiva foi a nossa inspiração para as outras práticas que vão se seguir, que se seguiram, né? Nesse planejamento de junho. Então, eu agradeço e agradeço também a minha dupla, que a Agatha é uma pessoa maravilhosa. E obrigado.